Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, aqui começa mais um Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú, que dessa vez trouxe um tema interessante, os riscos do avanço da tecnologia. E para falar disso, ninguém melhor do que essa moçada, começando com a Gabriele Vitória. Tudo bom, Gabriele? Oi, gente, tudo bom? Que honra estar aqui para falar de um tema tão importante como esse, né? E do lado da Gabi, temos uma conselheira. Quem é? É a Letícia aqui. É muito importante realmente estar falando desse tema e fico muito honrada por estar aqui conversando, porque precisa estar em alta e a gente precisa falar sobre isso. Então, o vereador mirim, ele abre essas portas para estar falando sobre temas desse gênero. Esse tema é tão importante, gente, que não por acaso tem uma formanda na área de Direito que já pesquisou e muito para poder fazer uma monografia relacionada a esse assunto. E para falar melhor sobre esse tema, é claro, a gente vai ouvir a acadêmica de Direito da Univale, Cauane dos Santos. Bem-vinda, Cauane. Qual é Obrigada, a temática da tua monografia aí? Conta pra gente. Olá, meninas, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje, Letícia, Gabi, Ellen. Bom, o tema da minha monografia foi dilemas éticos em sistemas de inteligência artificial e riscos de segurança à ordem mundial. É um tema meio complexo de falar, mas na verdade é muito simples, né? O conteúdo dele. O interesse do meu tema foi entender as questões éticas que envolvem esse sistema, né? A maneira como a gente poderia inserir essas questões éticas nos sistemas e os riscos que essa tecnologia ela pode trazer para a ordem mundial, para a sociedade, desde o direito primário, ali, o direito do ser humano, né, até a questão mesmo de organizações mundiais e toda essa questão que envolve a ordem mundial. Na prática, vocês que são de uma outra geração aí, vocês sentem esses riscos do avanço da tecnologia? Vocês já tiveram um debate esse ano aqui sobre isso? Em Florianópolis foi falado sobre isso. Conta para o pessoal o que vocês já aprenderam nessa área. É realmente muito importante a gente ter a consciência, né? Porque, assim, a tecnologia, ela vem ao nosso favor, mas o que nós vamos fazer diante disso, né? Algo interessante que eu estava vendo na internet esses dias é que muitas pessoas, às vezes, são diagnosticadas com alguns problemas, TDAH, coisas assim, mas, na verdade, não são somente o uso da tecnologia em excesso, né? Eu, como estudante, falo muito creio que tenho propriedade de falar disso, que às vezes nós estamos, né, no meio da aula mexendo no celular e nós dispersamos e perdemos aquilo que nós precisamos aprender, né? Então, quando nós não usamos ao nosso favor, isso nos prejudica em vez de nos fazer avançar, né? Inclusive, no encontro regional de vereadores mirins que teve em Florianópolis, foi justamente falado sobre isso. O Cristiano Nabuco, ele deu uma entrevista, ele dá várias entrevistas e ele deu uma palestra pra gente, que ele falou sobre isso, porque querendo ou não, quando tem essa questão da tecnologia muito grande na vida do ser humano, ele acaba tendo esse vício tecnológico e acaba tendo essa questão. Então, sim, às vezes a tecnologia ela não vem tanto para o bem, porque ela precisa ser usada com sabedoria. E essa questão, ela justamente, eu acredito que linka muito com o TCC da Cauane, porque querendo ou não, a pessoa precisa saber como lidar com a tecnologia, senão ela vira uma bola de neve, seja pela questão mental ou até para usos de governos. Cauane, tu comentou comigo e tá tendo tem uma lei sobre isso que está vindo no Brasil, não tem? Sim, durante a minha pesquisa eu trouxe alguns índices, né, na verdade, de desenvolvimento. Uma revista, na verdade, norte-americana, ela fez uma pesquisa e linkou, na verdade, os países que têm mais de desenvolvimento, né, que estão à frente no desenvolvimento, no investimento dessa tecnologia. E ali a gente verifica que nos primeiros lugares dessa pesquisa realmente estão as grandes potências, que são os Estados Unidos, né, Europa, Canadá, enfim. E o Brasil está lá em 39º lugar nessa questão de investimento e desenvolvimento. Mas, em compensação, que eu verifiquei na minha pesquisa, que esses países, né, esses com maiores desenvolvimentos, enfim, eles têm uma legislação, na verdade, eles faltam com relação à legislação. Eles têm algumas declarações de direitos, mas não é nada muito específico, justamente porque a legislação ela acaba um pouco limitando a autonomia desses países, né, para desenvolver as ferramentas. E às vezes, o interesse econômico e financeiro ele acaba sendo maior do que o interesse social.
né? Então, o Brasil, ele está um pouco atrás da questão de desenvolvimento e tecnologia, mas a gente tem um projeto de lei, né, que está tramitando aí no Senado Federal, que fala muito sobre a inteligência artificial, sobre o uso da inteligência artificial, de uma maneira que nenhum desses outros países ainda fala, que nenhum país ainda tenta legislar a respeito. Então, nesse sentido, a gente até que tá tendo uma visualização um pouco melhor nesse sentido. Nossa, que legal ver isso no Brasil, né? Então, tipo, o seu TCC, ele já se encontra com essa lei que está no Senado. Sim. Porque, tipo, querendo ou não, alguns temas a gente não vê sendo abordado em lugares tão grandes. Então, é muito legal ver que uma estudante de Direito, aqui de Balneário Camboriú, está tendo essa visão ampla do mundo e, tipo, também está lá na Câmara dos Senados, que está crescendo, porque a tecnologia é uma crescente. Então, a gente vê essa questão, então, precisa ser discutida e bom que está sendo discutida. Sim, com certeza. A Ellen questionou a questão dos riscos, né? Que como vocês têm visto isso. E, normalmente, quando a gente fala sobre tecnologias, principalmente sobre inteligência artificial, a gente imagina sempre, lembra de quando via filmes, né? O cinema sempre mostrou pra gente de uma maneira super... né, a tecnologia como inimigo do ser humano... às vezes através de robôs, enfim, a gente vê em vários filmes, né? Robôs malvados, né? Que vêm e destroem o nosso planeta. Matrix, enfim. Mas às vezes a gente esquece que esse risco, ele está muito distante, né? E a inteligência artificial, a tecnologia dessa maneira, mas a gente não percebe que no dia a dia, usando essa ferramenta, usando as redes sociais, enfim, ela acaba também trazendo vários riscos para a gente, né? Isso é interessante também de analisar. Tecnológico na palma da nossa mão por meio dos smartphones, aí, os celulares da vida, não é verdade? Vocês que já cresceram com a tecnologia junto, às vezes não percebem a diferença que é do mundo analógico. Mas fica um convite para vocês refletirem com os jovens da idade de vocês, em casa, com os pais, com os avós, como é que era o mundo antes do advento da internet. Que com a internet que começou a desenvolver toda essa questão, né, dos celulares e que vem desenvolvendo toda a temática. No teu projeto aí que virou monografia, você chega a debruçar um pouquinho sobre a origem, o começo da era tecnológica, ou não? Você fez um recorte de tempo mais atual? Não, eu faço uma linha cronológica do desenvolvimento da tecnologia, né? Eu foco principalmente na inteligência artificial, mas ela provém realmente da criação mesmo da tecnologia, dos computadores e... né? Então, que inicia lá na Segunda Guerra Mundial, quando eles criaram o primeiro computador, e ela vem se desenvolvendo até a gente chegar hoje no que a gente conhece, né? Que a gente conhece como ChatGPT, que hoje em dia é muito utilizado pela gente, que também é um risco que às vezes a gente acaba não percebendo, né? Que ele acaba tomando ali o nosso próprio pensamento e a gente, né, acaba deixando de pensar e confiando tudo na tecnologia. O ChatGPT, a Alexa também... Enfim, então eu faço sim um desenvolvimento, mas não tanto na tecnologia em si, mas principalmente na inteligência artificial, né? Mas eu comento sobre isso também. Ok. Mais dúvidas para a gente perguntar? Não é sempre que a gente tem aqui no estúdio, falando no Vai Dar Política, alguém que está praticamente se formando aí na área do direito e com um assunto tudo a ver, né? Ligado a essa área que é uma área tão nova, a área da tecnologia. Sim. Sem dúvida... O tema da pesquisa, eu tenho a dúvida aqui, ó. O tema da pesquisa, ele surgiu intuitivamente ou você ficou pensando e começou a procurar na internet, daí achou? Como é que foi que surgiu a temática? Eu estava conversando com as meninas antes ali. Então, eu tinha uma dúvida, porque quando a gente fala sobre inteligência artificial, como eu falei, a gente sempre remete a essa questão dos filmes e tudo mais. E eu tinha uma dúvida porque eu vejo que é uma ferramenta, que é uma tecnologia que está muito atual e ela está se desenvolvendo tão rápido que até a gente que mais novo, né, a gente não consegue acompanhar. Quando a gente vê, já tem uma outra coisa nova e aí eu, como estudante de Direito, achei que era interessante trazer esse tema para dentro da academia, né, para dentro da Univale, para a gente poder pesquisar e realmente... saber com o que a gente está lidando, né? No dia a dia, às vezes, a gente não percebe, mas a tecnologia, ela basicamente, ela vive com a gente, né? A gente acha que só desliga quando dorme. Porque nem a gente, né? Não tem nem outro assim, mundo. porque às vezes as pessoas conseguem só dormir ouvindo uma música na Alexa, então assim, nem assim. Então, já tem os celulares que ficam monitorando o nosso sono, não tem também? Aqueles, como se fala,
Relógios. Eu não lembro o esqueci o nome. nome. A gente não precisa falar propaganda, mas Não precisa. mas todo mundo já sabe, né? Aqueles relógios de pulsos Apple ultramodernos da vida que você fica monitorando o batimento, frequência e também fica monitorando até a qualidade do sono. Exatamente. Ou Sim. seja, até dormindo estamos sendo vigiados pela tecnologia. Exatamente. Vocês imaginam que no futuro essa tecnologia ela ainda vai aumentar mais ainda, vai se aprimorar? Cada dia ela já tá se aprimorando, né? Eu creio que sim. Porque hoje tudo que nós fazemos gira em torno da tecnologia, né? A gente às vezes eu paro pra pensar que não existe mais dinheiro de papel. É muito raro você ver dinheiro de papel. É tudo Pix, é tudo rápido, é tudo instantâneo. Então, cara, lá na escola tem até a lousa digital, não tem mais aquele negócio de escrever. Você projeta, pronto, tá ali. Então é tudo muito rápido, é muito instantâneo. Ela mesma falou. Você piscou, surgiu uma coisa nova. Sim. Então vai crescendo, às vezes parece que nós paramos no tempo e a tecnologia está indo à nossa frente, né? Vocês isso que percebem que até torna... a fala de vocês é rápida? Vocês conseguem perceber Sim. isso? Eu Porque tava o pensamento de vocês é acelerado. Daí vocês falam rápido. Sim. Eu estava reparando, isso é até uma questão dos riscos, né, que a tecnologia ela representa. Hoje em dia, o WhatsApp, o áudio é acelerado, ali a gente tem a opção de acelerar. Os vídeos do YouTube, enfim, todos os tipos de vídeo, a gente tem a opção de acelerar, do TikTok. E hoje em dia, eu não consigo mais sentar e assistir um vídeo de 10 minutos de uma pessoa falando calmamente, sem acelerar, porque para mim, assim, sabe, eu tô perdendo tempo de fazer outra coisa e de desenvolver outra coisa, ou de ver outro vídeo. E isso também é uma coisa que hoje em dia a gente já não sabe mais ficar quietinho, assim, Sim. né? Ouvindo da maneira natural. A própria questão dos filmes, por exemplo. Existem muitas pessoas que tu vai ver que tá lá no cinema, sentadinho, na metade do filme tá mexendo no celular, porque não consegue ficar parado olhando, precisa ter algo, precisa estar com coisa na mão. Então, querendo ou não, apesar do avanço, apesar que tá, tipo, se transformando em algo bom, ela tem esse risco. Pode ser uma dependência tecnológica, É uma vocês dependência, acham? é uma É? dependência. Existe criança que não consegue ficar quieta sem o celular na mão. Quando eu era pequena, minha mãe tinha que pôr o canal do Boi na TV pra eu ficar quieta. O do boi? Qual que é o canal O do Boi, de leilão, sabe? de leilão? Aham. Só que hoje em dia é um vídeo no YouTube de 5 segundos. Você gostava de ver os bois? Agora Eu gostava de ver os bois, acontece. Oh, que linda. Só que hoje... hoje... pensando o porquê do canal do boi, porque não tinha outras opções. eu tinha acho que outras não tinha, né? opções. Hoje tem desenhos. Hoje tem desenhos, mas tipo, na minha época, e olha que eu nasci em 2007, eu não tem tanta coisa. Só que o avanço que ela deu foi muito rápido. Então, a gente vê passar e a gente nem percebe que tá com essa evolução. Então, isso também pode ser considerado um risco desse avanço. Porque é que nem a inteligência artificial. O pessoal das salas de aula fazem redação, fazem tudo pelo chat GPT. Fazem Sim. tudo nessa questão. Então, tá integrada na nossa vida, só que tem um risco do esforço, que não tem essa dedicação das pessoas. Realmente tem muitos benefícios, a gente não pode negar, né? Que facilita muita coisa na nossa vida, mas ela realmente causa uma dependência e a gente acaba desenvolvendo pouco, né? Enfim, ainda mais quando é criança, porque a gente, se já for um pouco mais velho, a gente já tem o exemplo de como era antes, né? Então, eu, apesar de ter 23 anos, eu sei como era fazer um trabalho escrito, eu sei como, enfim, era pegar um livro e pesquisar alguma coisa para poder escrever. Hoje em dia, não. Hoje, no meu trabalho, eu uso muito o chat GPT, então eu não preciso mais escrever um texto de um e-mail, por exemplo. Eu escrevo lá o que eu preciso, o chat GPT faz e eu só coloco. Então, a gente acaba desenvolvendo muito pouco, né? É mesmo que ele faz até e-mail? Eu vou ter que aprender a Faz lidar com e-mail, esse responde GPT, e-mail, né? aham. O GPT aí. Aí você coloca lá um e-mail lá e fala assim, responda esse e-mail de forma educada. Ele responde de forma educada. Gente, eu preciso aprender a lidar com isso? É. Vocês vão ter que me dar um curso? A gente Mas Vocês também usam aí no dia a dia de vocês esse GPT? Eu não posso falar porque senão o professor vai ver. Usa menos na escola, ponto. Já entendemos. Não, mas ele tá avançando muito e não é só o chat GPT. Tem a inteligência artificial para fazer slide, tem inteligência Sim. artificial para fazer qualquer tipo de coisa. Sim. Então, tem essa facilidade que se torna um risco. Mas vocês entendem, aí é aqui meu olhar mais, né, global. Apesar de ter essas ferramentas, há que se ter também um dom criativo comandando essas ferramentas, não é? Sim. Essa provocação que eu faço para vocês. Então, durante o meu trabalho, os riscos que eu comento na minha monografia não é tanto a respeito do risco para o ser humano, assim, como a gente está falando aqui, né, de tempo e tudo mais. Mas eu comento muito sobre os riscos em escala mundial, que são os riscos maiores desse uso, né, dessas ferramentas. Principalmente na questão militar, que é muito utilizado na inteligência artificial.
E até relação entre países, organizações mundiais e tudo mais. Então, esse risco, ele continua a existir. Eu só perdi a linha de raciocínio, eu não lembro qual foi a tua pergunta. A pergunta foi nessa linha que você está desenvolvendo mesmo. Se você considera... Eu também já não lembro mais o que eu perguntei. Tem algo criativo por Pra trás, vocês verem como é que... que... Não, sim. Lembrei. O fator humano sempre gera criatividade. Sim. E essas tecnologias, dá a impressão que é uma coisa meio pronta, né? Você joga qualquer coisa e ela te traz algo pronto. Aí eu questionei se isso não vai fazer com que um tempo a gente perca essa nossa noção de criatividade. Que isso vai meio que atrofiando a nossa criatividade. Daí você falou que tem o risco da tecnologia na guerra. Isso é um risco da gente perder a questão do desenvolvimento mesmo, humano. Mas o que tu disse foi se tinha um ser humano por trás, né? Isso. Realmente, o que eu estava pesquisando era sobre a possibilidade de inserir essas questões éticas no sistema de inteligência artificial. E a gente verifica que para existir a inteligência artificial precisa existir um ser humano por trás. Isso. Né? Então, existe sim a inteligência artificial, na verdade, a tecnologia, o objetivo principal dela é imitar a forma de pensar e agir do ser humano, né? E para resolver questões de natureza humana. Só que para isso, ela precisa saber como o ser humano pensa, né? Então, necessariamente vai precisar ter alguém por trás para poder dar essas informações para esses sistemas, né? Para essa tecnologia. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser que muitas áreas percam um pouco a capacidade de raciocínio, de desenvolvimento, porque já não vai mais ter que fazer tanto, né? A tecnologia vai acabar fazendo muita coisa pela gente. Já faz, na verdade, já tomou muitos empregos. Isso é um dos riscos que eu comento no meu trabalho, desemprego em massa, que pode, sim, acontecer. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela vai abrir eu acredito, né? Uma área muito grande para as pessoas que já sabem trabalhar mais com a tecnologia, porque quanto mais tecnologia haver, mais pessoas vão precisar trabalhar para criar elas, né? Desenvolver, até mesmo fazer a manutenção dessa tecnologia. Gerenciar também, né? Criar, desenvolver, gerenciar. Vai acontecer muita perca de emprego, mas vai nascer novos empregos, novas formas, porque as pessoas têm que estar no meio da tecnologia. E, querendo ou não, foi uma das questões que foram debatidas no encontro de vereadores mirins do estadual, porque ele, justamente na palestra dele, ele disse que, tipo, as pessoas se perdem nisso, então acaba perdendo muita coisa em globo disso. Emprego, então, tipo, essa questão, ela tem que ser estudada com muita clareza, porque os governos, toda essa questão, eles têm que estar com um plano, eles têm que estar com um direcionamento para conseguir lidar com essa tecnologia. Exatamente. Encontro estadual esse que ocorreu aqui, em Balneário Camboriú, durante o pleno inverno, foi esse? Não, foi o que aconteceu em Florianópolis. O de Florianópolis. O de Florianópolis, o último que a gente teve. teve. Aquele do inverno foi um outro que teve. Foi um regional. Da Anfri. Foi o regional que tinha. Foi da Anfri? Foi da Anfri. Jovens aqui de toda a região, né? Isso. Mas naquele encontro desse da Anfri também teve alguma discussão tecnológica que eu lembro que eu ouvi alguma coisa. Teve. É que esse ano a gente investiu muito nisso, nessa educação. A gente foi atrás, a Gabi tem até mais argumento para falar do que eu. Mas teve bastante disso, né, Gabi? Essa questão de procura, também. De estudar e debater sobre a questão da tecnologia até na própria política e na sociedade, não teve? Eu lembro que perguntaram ali na palestra alguém, um adulto de Florianópolis, se eu não me engano, perguntando quantas horas, em média, cada um achava que gastava diante das telas. Se era... Mais de 12 horas. Até a gente tem como medir, né? O celular fornece pra gente essa informação, né? Daí uns sabiam, outros não. Daí ela bem isso, falou que pode olhar no celular, que o celular registra. Sim. Vocês sabem mais ou menos a média de vocês? Eu acho que a minha tem entre 6 e 7. Eu posso abrir agora e tentar ver. Pode olhar. Isso que a Letícia estava falando sobre a questão dos governos, eles se prepararem para essa questão do desemprego em massa, enfim, todas essas outras questões. Eu verifiquei não, na verdade eu acho que é interessante só a gente, para complementar, falar que é interessante as escolas já, né, prepararem as próximas pessoas que estão se formando para essa questão, né, de realmente entender como funciona e aprender um pouco mais sobre a tecnologia, os riscos e os benefícios também. E a prova que essa moçada jovem está bem antenada nessa questão tecnológica é que desde a legislatura passada eles estão agora indo para Brasília com uma certa frequência, tá? E conseguindo verbas, recursos
que vem lá de Brasília dos deputados para a educação municipal, que foram revertidos aí em computadores. Vamos contar um pouquinho disso? Exatamente. Nós fomos duas legislaturas seguidas a Brasília em busca de emendas para que as nossas escolas de Balneário pudessem ter uma estrutura melhor, como você falou, para preparar a nossa sociedade para isso, para receber, né, a tecnologia. Nós tivemos um ótimo retorno, né, dessa última vez, e nós podemos dizer que todas as escolas estarão preparadas para isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta, né? Nós citamos muitos problemas, né, os benefícios e os malefícios, mas eu gostaria de saber se no teu TCC tu apresentou soluções práticas para esses problemas, né? Se teve soluções assim de pontuais de como nós, talvez ao longo do tempo, podemos solucionar esses problemas. Sim. Então, nas considerações finais do meu trabalho, eu trago, sim, algumas maneiras de mitigar esses riscos, né? O principal, realmente, é a legislação específica do tema. Então, é interessante até esse projeto-lei que está no Senado Federal, a gente tem a opção até de votar sobre ele, né? Vocês devem saber sobre isso. Então, eu verifiquei antes de vir para cá, eu acho que tem 780 votos a favor e 500 votos contra. Como faz então, para votar? Tem que entrar num site? É no Senado, né? A questão do Senado, Cidadania, algo isso. assim. Aí você entra e você tem a opção para ouvir a voz do povo, Opa, entendeu? Isso. Vou acessar também. Isso. Aí tu tem acesso lá também ao projeto-lei para saber sobre o que eles estão legislando, enfim. Então, o principal seria a legislação específica a respeito do tema. Então, até na questão não só civil, mas penal também, penalizar as pessoas que usam essa ferramenta de forma inadequada, né? E também, além da legislação, é também a educação, da gente trazer mais esse tema e esse conteúdo para as escolas, para as universidades, para que as pessoas estejam cientes, né, dessa ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue... A gente só acredita que existam benefícios, mas não consegue olhar com os olhos de que realmente, às vezes, a gente precisa ter um cuidado maior, né, com relação a isso. Isso é algo que o vereador Mirim fala muito e que exerce muito nos nossos encontros. E fico muito feliz. Bom, né? A gente gostaria de ficar falando muito mais, só que o tempo está esgotando. Obrigada aí à nossa conselheira, a nossa vereadora Mirim, a participante convidada, e sem dúvida esse assunto não se esgota aqui. Vamos ficar atentas. Eu achei muito interessante seu TCC, todo o assunto. A gente agradece muito pela conversa, porque, como a Ellen falou, é enriquecedor ficar falando sobre isso, porque precisa ser falado. Então, a gente agradece demais por ter vindo até aqui, por ter conversado com a gente. E também, depois, eu quero dar uma olhadinha no seu TCC. Tá bom. Opa, queremos, né? Obrigada, Letícia Campana, e obrigada também a Gabriele Vitória. Tá? Hoje estava mais quietinha, né, Gabi? Mais ouvindo. Aprendendo, né? Eu queria te parabenizar pelo teu TCC, por trazer um tema tão importante, né? E de alta relevância a nós. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar no podcast. Sem dúvidas, foi um momento muito enriquecedor e, como a Leite disse, de muita sabedoria. Com certeza. Quem acompanha aí o Vai Dar Política já sabe que os temas são sempre assim, enriquecedores, informativos e todos escolhidos pelos parlamentares mirins aqui de Balneário Camboriú. Gostou? Você pode assistir e compartilhar com seus amigos nas principais plataformas streamings aqui do Câmara Mirim de Balneário Camboriú. O programa Vai Dar Política. Até o próximo. Tchau, tchau. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.